queremos nos alimentar do pão que a tua palavra. Te agradecemos e entregamos a direção deste culto em tuas mãos, do início e ao fim. Obrigada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você concorda o coração de que assim seja. Aplaude Jesus, Filho do poder digno. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Aleluia. Bem-vindos. Vocês estão na casa do Pai, em torno da casa da Colômbia, que é atrás de mim, pode sentar, fica à vontade. Tá? Eu quero que o Luan coloque o microfone na tela, eu acho que fica mais fácil para as pessoas que estão em casa, porque eu acho que a gente está ouvindo da Luan. Olha que publicidade tá. Deixa eu colocar o microfone na tela, fica mais fácil. Deixa eu ver se a gente está ouvindo. Parece que sim. Estamos. A Daia compartilhou. A Lívia compartilhou, apareceu aqui para mim. E o som está saindo, mas eu acho que com o microfone na tela fica mais fácil, fica melhor. Você não está em casa quando você está na igreja, você está em casa também, né? Você está na igreja, você vai abrir a tua Bíblia comigo de Êxodo capítulo 3, versículo 1, né? Êxodo 3. Professor Gil, professor Gil, deixa eu lhe falar uma coisa. Outro dia eu quase baixava meu message só para eu poder falar com o senhor e ele fazer um convite. Mas aí eu digo, se eu baixar o message, já tem um monte de mensagem. O pessoal insiste em mandar mensagem para mim. Mas a gente deixa, eu vou lhe dar meu número, professor Gil. Boa noite, depois eu estou aqui, professor Gil. Boa noite, amada pastora. Boa noite. Graciane, você estava sumida, Graciane. Abraço. Graciane está com outro frango para cá. Isso é uma bênção na minha vida. Deixa eu ver agora se o som está saindo com o microfone. Tá saindo. Ok. Deixa eu ver agora. Isso, pronto. O microfone fica mais fácil. Vou abrir aqui a palavra, aqui no celular, porque para mim está mais fácil, né? Dei um jeito aqui, coloquei as letras no negrito. Porque ontem à noite, eu andando de moto, pois é, né? Tô sem óculos, é isso. Então, aí, que coisa, irmãos. Ontem à noite eu saí de moto aí, eu saí com óculos e voltei sem óculos. Eu saí com ele no rosto, aí eu tirei ele do rosto, coloquei na gola. E quando eu cheguei em casa já era. Então, bora pra cá. Misericórdia de Deus na minha vida. Inclusive eu vou ler pouco, eu vou pegar só uma base aqui, mas vou só na narração, não vou estar lendo, porque cansa, né? Força a vista e não tem condições, não tem de jeito nenhum. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Nós vamos falar sobre... Alguém sabe? Oi? Tem gente sussurrando aí sobre deserto. A irmã Cláudia, sobre deserto. Josué. Quietinho, exatamente, Josué. Já tem que começar assim, bem quietinho. Falar nisso,
Cadê o Pedro? Não veio. Eu estou falando, vou orar por ele. Esse menino aí, acho que ele se desviou. Passou a semana toda sem vir na igreja, no domingo também não veio. Josué, não aprenda com Pedro. Pedro me dá dor de cabeça, começa a conversar na hora da palavra, fica assim, meu, quietinho. Estou brincando, eu prefiro que faça zoada, mas que fique na igreja, que venha, que se acostume, que faça, cresça, que nem os meus filhos, né? Conhecendo e entendendo a igreja como sua segunda casa. Ensina a criança no caminho que deve andar. Vamos lá. Nós vamos falar sobre deserto, aprender algumas lições do deserto. Moisés, versículo 1, tá? Eu acho que a tradução que eu peguei está só um pouquinho diferente da tua, porque eu peguei a NVI. Eu não consegui encontrar a que eu gosto, que é atualizado. Quer dizer, eu acho que eu não tive paciência de procurar. Peguei a NVI, está um pouquinho diferente da tua, mas é a mesma coisa. Vamos lá. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote midian. Um dia, levou o rebanho para outro lado do deserto. Chegou a Horebe, no monte de Deus, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus chamou Moisés. Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E então disse Deus: não se aproxime, tira a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, aonde há leite e mel, com farturas, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Ok, a narração, em nome de Jesus. Quando Deus fala o Deus de teus pais, Deus traz a lembrança a Abraão, uma promessa que foi feita, a promessa de uma terra foi feita a Abraão. Deixa eu repetir isso aqui. A promessa de uma terra boa foi feita a Abraão. E todas essas promessas que foram feitas a Abraão ficaram há mais de 400 anos atrás. Agora o povo de Deus fica por séculos, por 400, a média 400 anos escravizado no Egito. Algum problema aqui? E aí? Ah, tá. É o celular aqui. Eu aperto esse negócio aí, mas tem uma mão que fica mexendo. É só tomar um cuidado. Isso. Ok. Acho que tá bom. Né? Vamos lá. E aí o povo passou 400 anos falando sobre isso, né? Subjugados, escravizados, sem construir nada para si, sem ter absolutamente nada, só construído para os seus feitores, para os seus senhores, sendo escravizado no Egito. É muito tempo para que é tempo demais para quem não mantém uma comunhão com Deus acabar esquecendo as promessas de Deus. Moisés, ele tem uma história. Rapidinho eu vou contar aqui a história de Moisés. Moisés, ele foi levantado por Deus, escolhido por Deus, ainda quando ele nasceu, para livrar o povo do Egito. Quando
quando a mãe de Moisés coloca ele no Nilo, irmãos, aquela mulher, ela usou de inteligência, de estratégia e de esperteza, porque ela sabia que a filha de Faraó não tinha filhos e que o Egito, que a filha de Faraó, por ser egípcia, e os egípcios tinham o Nilo como um deus. Então ela também sabia o horário que aquela jovem iria tomar banho, porque aquele horário ninguém podia frequentar aquele lugar, a filha de Faraó ia tomar banho. Então o que ela faz? Ela, com todo cuidado, ela prepara um cesto de junco. A gente vai pesquisando, vai descobrindo coisa, né? Prepara um cesto, coloca a criança e faz com que a criança vá descendo o rio até chegar à filha de Faraó. A filha de Faraó vê aquela criança chegando, ela não vem de uma forma qualquer, ela vem pelo Nilo. Então ela entende que foi um presente dos deuses. Apesar de mexendo na criança, ela descobriu que era um hebreu, mas ela entende que foi o Nilo que deu, o Deus Nilo que deu para ela. Então ela cuida de Moisés. Moisés é criado no palácio. Ali ele aprende a cultura egípcia. Irmãos, ele aprende sobre tudo, inclusive quando Deus ele faz manda manifestar uma serpente através do cajado de Moisés, é porque Deus sabia que no Egito também a serpente era tão respeitada, tão temida, que você vê que a coroa dos faraós tinha uma serpente, que era símbolo de poder. Ele aprende tudo a respeito do Egito, mas principalmente ele aprende tática de guerra, ele aprende a ser um guerreiro. Volta a dizer, inclusive historiadores atribuem a Moisés algumas vitórias do Egito. Porém, Moisés está no palácio, Moisés está com o rei, mas o povo de Deus não sabe de guerra, o povo de Deus não sabe, não tem tática, não sabe, a pessoa não sabe nada, absolutamente nada, só sabe mexer com barro, só sabe mexer com massa, não sabe de nada. Mas é um povo que está crescendo, que está se tornando cada vez mais populoso. E Faraó tem medo, não daquele povo simples, fraco, não é disso. Ele tem medo de que o Egito possa enfrentar uma guerra. Digamos, naquela época o povo também sabia táticas de guerra, era um povo poderoso, os filisteus. De repente o Egito pode enfrentar uma guerra e esse povo hebreu, eles podem se aliar aos inimigos. Esse era o medo de Faraó. Mas ele olhava o povo hebreu como um povo fraco, um povo que não sabia nada, só sabia mexer no barro. E certa vez Moisés, ele ao ver uma briga entre o egípcio e o hebreu, provavelmente o egípcio estava batendo, humilhando o hebreu, ele se envolve na briga para defender o seu irmão e ele mata o egípcio. Ali Moisés, ele já tem um chamado gritando dentro dele, mas ele não sabe como agir, ele não está pronto para o propósito, e ele vai na força do braço, ele vai no seu entendimento. Daí ele vai por Deus, guiado para o deserto. Agora Moisés, ele está 40 anos no deserto, morando em Midian. Ali ele constitui deserto, tá? Não é lugar qualquer, deserto. Ali ele constitui família, casa com Zípora, se torna genro do sacerdote daquela região, sacerdote Midian. E ele aprende a conviver com os perigos do deserto, se torna um simples pastor de ovelha, cuidando de ovelhas, mas mesmo assim, morando no deserto e aprendendo, convivendo com os perigos do deserto. E deserto, irmão, é lugar de perigo, é lugar de risco. E a gente quer falar exatamente sobre o deserto. O deserto é um lugar onde as condições vitais são mínimas, onde a gente quase não tem as nossas necessidades essenciais supridas. Aquilo que é vital para uma vida quase não tem água, não tem como frutificar, não tem como ter alimento, não tem nada. O deserto não tem praticamente nada. À noite,
muito frio, durante o dia alta temperatura. Então o deserto, mas Moisés, ele fica 40 anos. Ó, detalhe, ele vai para Midian, ele foge, ele tem 40 anos. E ele foge exatamente porque ele teve medo de ter represália da parte do palácio contra ele por ter matado um egípcio, por ter defendido os hebreus. Então, para que ele não pudesse ser, talvez, sofrer alguma vingança, ele foge, tem 40 anos e fica 40 anos no deserto. Está pastoreando ovelha. A gente chega bem aqui agora, está pastoreando ovelha, simples. Só que de repente ele olha um arbusto, ele olha uma árvore. Dizem, né? É uma espécie de amora. Esqueci o outro nome, amora silvestre. Ele está vendo aquela planta, aquela árvore sendo tomada pelo fogo. Até aí tudo normal, nada demais, nada demais. A questão é que o fogo está tomando, aquela árvore está totalmente tomada pelo fogo, porém ela não se consome, ela continua do mesmo jeito. Aquilo chamou a atenção de Moisés, atraiu a atenção dele. Então ele disse: eu vou olhar essa maravilha, nossa, que impressionante, eu vou olhar essa maravilha de mais perto. É a chamada teofania, que é a manifestação. Aquilo dali era um mensageiro de Deus, mas na verdade a manifestação do próprio Deus. Tanto é que quando ele chama do meio da sarça ardente Moisés, e Moisés, quando ele se aproxima, Deus fala, não chega mais perto, tira a sandália dos pés porque o lugar é santo. Daí Moisés vira o rosto, ele se esconde, ele fica com medo. Por quê? Porque quando é teofania, quando é a manifestação da glória de Deus, nenhum homem tem a capacidade, não tem capacidade natural para suportar a glória de Deus. A gente pode lembrar de, onde é que está escrito? No livro de Mateus, e eu nem lembro agora, Mateus capítulo 17, quando a transfiguração de Jesus, Pedro, Tiago e João, quando viram aquilo, caíram sobre os seus rostos em terra, não conseguiram visualizar, não conseguiram ver. Volto a dizer, é porque homem nenhum tem capacidade para contemplar a glória de Deus, não pode. Daí Moisés, ele esconde o seu rosto, e Deus fala com Moisés daquela sarça, dizendo: eu vi a aflição do meu povo, estou te enviando a fim de livrá-los. Agora, depois de 40 anos, quando Moisés estava levando uma vida tranquila, talvez até se acostumando a viver no deserto, esquecido de todos. Porém, chegou o momento em que Moisés, a gente nunca sabe quando a gente está pronto, mas chegou o momento em que Moisés estava pronto para o propósito de Deus para a vida dele. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Moisés estava pronto para Deus usar Moisés no propósito que Deus tinha para Moisés. Moisés, ele resiste a princípio, mas ele vai. Quando ele guia o povo, ele tem preparo, ele é guerreiro. O povo do Egito era guerreiro, o povo do Egito era valente, sabia a guerra. Na verdade, naquele tempo, o Egito era a potência mundial. O Egito lambia a terra, o Egito era a potência. E Moisés fazia parte do Egito, ele foi criado, ele foi educado e criado no Egito, ele sabia táticas de guerra, ele era uma pessoa que conhecia estratégias de guerra. Então ele é uma pessoa pronta, ele é uma pessoa capaz de guiar o povo, mas nunca sozinho. Quando ele tira o povo do Egito e o povo sai pelo deserto, o povo enfrenta 10 provações, e nessas 10 provações o povo não resiste, a ponto de Deus falar: nenhum deles vai entrar na terra que eu prometi, a não ser Josué e o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito. Eu quero falar sobre o deserto. Deserto é lugar de provação, mas também é lugar de aprovação. E assim como o Filho de Deus, o nosso Salvador, que foi
conduzido por Deus, pelo Espírito Santo, para o deserto, todo filho de Deus também é conduzido para o deserto. Todo filho de Deus, né, Josué? Pode deixar ele à vontade. Todo filho de Deus, irmãos, é conduzido para passagem garantida pelo deserto. Agora, quando você realmente pertence a Deus, irmãos, quem te conduz para o deserto é o próprio Deus. Já perdeu o controle sobre a nossa vida. Quem conduz para o deserto é o próprio Deus. E quando Deus conduz para o deserto, irmãos, é a fim de provar, mas principalmente para que nós venhamos a aprender algumas lições no deserto que não aprenderíamos em lugar nenhum. Deserto é lugar de confrontar o nosso eu, o nosso ego. É lugar de tratar as áreas difíceis da nossa vida. Vamos falar algumas coisas que a gente aprende no deserto. Como eu falei, é lugar de fragilidade. Você não tem nada. Não tem sombra, você não tem água fresca, não tem descanso, não tem onde repousar, areia quente. O deserto não é um lugar bom. E quem passa pelo deserto, no caso do Filho de Deus, quando ele passa no deserto, a primeira coisa que ele aprende, irmãos, é a depender de Deus, totalmente, 100%, porque são situações extremas de tribulação, de aflição, em que você não tem sombra e água fresca, você não tem descanso, você sente angústia, você sente aflição, devido ao deserto que você está passando, que às vezes vem por uma crise, um casamento, vem por um luto, alguma situação extrema e difícil que você não tem capacidade de si mesmo de suportar. É através de um filho, é através de uma filha, é através do marido, da esposa, através da saúde. São situações que você não encontra em si mesmo capacidade para suportar, para caminhar em essas lutas. Daí, a primeira coisa que a gente aprende, a dependência total de Deus. E a não depender de ninguém, inclusive de nós mesmos. Perder a confiança em nós mesmos. Isso é muito importante, mano. Perder a confiança em nós mesmos e a depender totalmente de Deus. Quando a gente aprende a depender totalmente de Deus, nós vamos passar por situações em que a gente vai precisar de ajuda, lógico. Vai haver situações, irmão, a gente falava na quarta-feira, foi na quarta-feira, inclusive essa mensagem, eu vou repetir ela, provavelmente na terça. A gente falava na quarta-feira, deserto, a gente enfrenta situações como o povo enfrentou em Aiote, que eles se viram paralisados. De um lado, montanhas, paredes intransponíveis com cerca de 2.000 metros de altura. Do outro lado tinha povos de cultura canibalística que comiam pessoas vivas. Na frente, um mar vermelho, atrás vinha Faraó, os inimigos armados, preparados com seus cavalos poderosos. E eles, de repente, quando eles olham, a gente vai falar mais sobre isso na vez. Quando eles olham para trás e eles veem Faraó, o medo daquelas pessoas, alguns pensam em se jogar no mar. Não acredito em falar disso agora. Alguns pensam, irmãos, o desespero leva a pessoa às vezes a tomar atitudes que não vai nos fazer bem. Daí a dependência total de Deus, porque a gente não pode tomar a decisão de si mesmo. Tem que ser a decisão na direção de Deus. Alguns se pensam em se lançar no mar, se jogar no mar. Outros, eles acreditam que vão morrer. E outros, no desespero, até confiam em Deus, dizendo assim: Deus, tomara que eles morram, tomara que caia fogo no céu e mate eles agora. Mas o desespero tomar conta. Você sabe o que acontece? Eles ficam paralisados, estagnados, sem saber o que fazer. E agora? Não tem para onde ir. A gente nunca se encontrou assim. Você nunca se viu assim? Situações que você não sabe se vai para trás, se vai para frente, o que você vai fazer na tua vida. E agora? O que eu faço? Sem saber o que fazer. Moisés, devido à intimidade que ele tem com Deus, ele clama ao Senhor, levanta a voz a Deus. E Deus, ele repreende
aprende a estagnação de Moisés, a estagnação daquele povo, quando Moisés diz: Senhor, socorro, Deus ele fala: Moisés, tem tempo para tudo, tem tempo para orar, tem tempo para agir, tem tempo para deitar, tem tempo para agora, Moisés. Não é tempo de você clamar, é tempo de você agir antes que esse povo se lance no mar, antes que esse povo acredite que eles podem ficar até homens saudáveis ali, antes que alguns pensem que eles conseguem, já que é para morrer, então vou correr um tanto, antes que eles vão enfrentar ninguém. Moisés, toma uma atitude agora, imediatamente, antes que esse povo caia no desespero, toma uma atitude errada. Tem tempo para tudo, Moisés, não é tempo de orar, não é tempo de orar, mas é tempo de agir, e a gente tem que ter essa direção de Deus. Dependência de Deus para tudo. Aquele povo aprende que não tem saída, não há o que fazer, aí aprende a clamar a Deus, aprende a orar, aprende a buscar a Deus nas situações da nossa vida mais difíceis, que a gente não tem como encontrar solução, a gente não sabe o que fazer. Irmãos, é momento de clamar, de orar, de buscar a Deus, de dobrar joelho. Ou às vezes, como nós falamos também na terça, né? Às vezes você não há o que fazer, não tem o que fazer, você faz o que? Você se lança, né? No caso de Jó, que perdeu tudo, já não tinha mais nada para fazer, não tinha nem saúde, não tinha mais nada, não tinha mais filho, não tinha mais bens, não tinha mais riqueza, não tinha nada. Não há o que fazer, ele se lançou aos pés do Senhor e adorou. A gente tem que fazer alguma coisa. E a primeira coisa que você aprende é a dependência de Deus. Não depender de ninguém não. Porque tem muita gente, irmãos, que fica estagnado, mas fica, ora por mim, vai, né? Não. Tem que depender de Deus, somente. Uma outra coisa que a gente aprende, que nessa dependência total de Deus, no deserto, aonde falta as principais que a gente precisa para viver, os elementos vitais, água, alimento, porque o povo enfrentou isso, sede, mas no deserto Deus fez milagre para aquele povo, fez jorrar água da rocha, fez águas amargas se tornarem doce. Faltou comida, não tinham o que comer. Deus preparou o pão com as suas próprias mãos. Deus deu aquele povo o pão, deu maná. A gente aprende que no deserto a presença, a graça, a misericórdia de Deus é suficiente. É muito bom a gente aprender isso, sabia? Nas situações mais difíceis da nossa vida, nos desertos da nossa vida, você ter a misericórdia de Deus, a graça de Deus e a presença de Deus é o bastante para você vencer o deserto, porque na hora certa Ele faz você ter o que você precisa para viver, como Ele deu para o povo água e comida. Ele vai também nos dar o que a gente precisa para poder sobreviver no deserto. Amém, Jesus? Outra coisa que a gente aprende no deserto é a gente aprende a enxergar as nossas fragilidades e o que fazer nas nossas fragilidades. Uma coisa interessante que a gente pode lembrar a respeito disso é Elias. Olha, Elias estava no deserto e ali ficou manifesto quem realmente era Elias e quem somos nós. A gente se acha, né? Quem nunca achou que estava bem, quem nunca achou que era forte, quem nunca achou que era muito espiritual, quem nunca achou que era muito de oração, quem nunca achou que era capaz. Mas Deus nos leva ao deserto para que a gente possa se conhecer e conhecer, para que fique externado. A gente via isso também, que já foi, para que fique externado as nossas vacilações, a gente se conhece, mas também a nossa fragilidade. Ali no deserto ficou exposta, ficou externa, ficou claro a fragilidade de Elias. Foi capaz de pedir a morte, irmãos. Nós não somos nada. Precisamos às vezes reconhecer a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Vamos falar e ser sinceros. Às vezes no deserto a gente passa por dúvida, incerteza, medo. Não
gente acha que está bem, que é o tal, que é a Mulher Maravilha, que é o super-homem, a gente pensa, duvidar jamais. Ter medo, eu não tenho medo, você vê crente falando isso, né? Irmão, você ainda quanto mais eu. Eu sempre falo para vocês que eu fui criada, entre aspas, eu falo no sentido espiritual, quando eu nasci de novo, fui criada meio que cresci no meio de pessoas de uma igreja fervorosa, de um povo fervoroso, porém sempre com aquelas palavras: é só vitória, é só crescer, não nascemos para perder jamais, essas coisas todas, né? E a gente não aceita fraqueza, mas no deserto a gente percebe que nem sempre é assim. No deserto a gente vacila, a gente duvida, a gente sente medo, tem incertezas, você se sente fraco. E é exatamente quando externa esses sentimentos que a gente busca comunhão e intimidade com Deus. Deserto é lugar de ter profunda experiência com Deus, porque é no medo que a gente busca aquele que cessa o nosso medo, aquele que nos encoraja. É no deserto que a gente busca aquele que nos dá força, quando a gente não encontra em nós força nenhuma, na nossa fragilidade, nas nossas dúvidas, a gente se alimenta da presença de Deus para nos dar certeza, para alimentar a nossa fé. Então fica claro aquilo que as nossas vacilações, para que no deserto a gente venha experimentar uma profunda comunhão com Deus. Outra coisa que a gente aprende também no deserto é a vencer as tentações. Não pense que isso é fácil não, tá? Não pense que isso é fácil não, a vencer as tentações. Não é à toa que Jesus ensinou a orar: não nos deixe cair em tentação, porque é Ele. Nós não temos capacidade, não temos capacidade mesmo. É Deus quem nos ajuda a resistir às tentações. A gente aprende a resistir, a vencer as tentações. A gente pega quem como exemplo? Vamos pegar quem como exemplo? Vamos pegar Jesus. Vamos pegar Jesus, que venceu as tentações do deserto pela palavra. Daí é necessário que você tenha intimidade com a palavra de Deus. Tenha intimidade com a palavra de Deus. Porque quando você estiver em extrema necessidade no deserto, o diabo vai fazer propostas. Mas por mais que o diabo faça proposta, né? Por mais que o diabo faça proposta, no deserto não é lugar de se transformar pedras em pães, tá? Não é lugar. Deixa eu repetir isso aqui para você. Presta muita atenção no que eu vou te falar. O período que Deus ele te conduz ao deserto, e o período que você está no deserto, passando por essa experiência de dependência, de intimidade, de aprendizado, não é tempo de transformar pedras em pães, é momento de comer a palavra. Não queira experimentar o milagre fora de época, não queira viver o propósito fora do tempo. Não tem erro nenhum em se comer pão, não tem pecado nenhum em se comer pão. No caso de Jesus, não haveria erro nenhum em comer pão. Mas quando não é hora, no deserto não é lugar. Quando Deus ele te conduz ao deserto, não é lugar de transformar pedras em pães. Tudo no tempo certo, no tempo de fartura, no tempo de pão, no tempo do propósito, Deus ele mostra. Mas é momento de comer da palavra de Deus. Momento de dificuldade, momento de tribulação, momento de aflição, de angústia, esse é o momento adequado para você se alimentar muito mais da palavra de Deus. Amém? Amém. Também não é momento de você trocar, negociar a autoridade espiritual. A autoridade espiritual, Deus ele te dá autoridade espiritual. Estamos pegando quem como exemplo? Estamos pegando Jesus. Não é momento, pelo deserto, não negocie a autoridade espiritual. Não abra mão do propósito de Deus para a tua vida, ou seja, tornando coisas importantes. As coisas ao redor, as circunstâncias, tudo que se apresenta não é importante. O importante é o propósito. Quando Deus
ele encerra aquele deserto ali, o propósito que ele tem para a tua vida é muito maior do que o deserto que você está enfrentando, que você está suportando. Então nada que você veja, nenhum objeto é mais importante do que o propósito, do que o projeto de Deus para a tua vida. Então não é momento de você negociar autoridade espiritual, de maneira nenhuma. Não negocie com o diabo. Outra coisa que a gente aprende no deserto, com o próprio Jesus, que no deserto, isso aqui também é muito bacana, muito legal. No deserto fica manifesto, nós devemos manifestar e mostrar, através da grande luta, da grande batalha, da grande dificuldade, aflição, angústia. É nesse momento que nós vamos mostrar e manifestar quem é o nosso Deus. O que o diabo fez com Jesus? Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O diabo queria, como até tirando uma dúvida, né? Como as pessoas estavam discutindo aqui, mas sabia que era Jesus, o Filho de Deus, não sabia. A tentação a Jesus é porque Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. E aí, olhando 100% homem, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Olhando para o lado 100% homem, o lado humano. Como é o teu lado humano? Como é o teu lado humano? Ó, vou te falar como é meu lado humano. Meu lado humano, misericórdia. Ou só de pensar, derrota. Misericórdia. Presta não. Aí, olhando para o meu lado humano, aí eu choro. Deus, eu tenho muito que mudar. Meu Deus do céu, muito que mudar. Está longe ainda, está longe. Eu ainda tenho que mudar muito se eu quiser chegar até onde Deus Ele quer. Olhando para o lado humano, nós temos muitos erros, muitas fraquezas, muitas falhas. Você já imaginou? Só para você poder ter uma ideia. Se atrás de mim tivesse um telão, e nesse telão passasse alternados, uma vez a minha, alternados os nossos, os meus e os teus pensamentos, que ninguém consegue penetrar, ninguém consegue ver os nossos pensamentos. Meu Deus do céu, eu ia morrer de vergonha de saber de você, mesmo sabendo que você é igual a mim, comete os mesmos erros, os mesmos defeitos e tem as mesmas vacilações que eu tenho. Então o lado humano da gente é decaído e corrompido, essa é a verdade. Então, como Jesus era 100% homem, o diabo ele tenta Jesus para fazer com que Jesus viesse trocar de Deus. No deserto nós devemos externar e mostrar quem é o nosso Deus. O nosso Deus, no momento da luta, da aflição, do sofrimento, a gente se apega e busca nada mais, e não se apega com nada mais além de Deus, e não adora, ou fica manifesto que Ele é o nosso Deus, que a gente depende, que a gente busca, que a gente espera, que a gente confia somente no Deus poderoso. Sabe por quê? Porque se Ele for o nosso Deus, no deserto, na luta, na tribulação, na dificuldade, se Ele for o teu Deus, nos piores dias da tua vida, nos momentos mais difíceis da tua vida, nas situações mais complicadas que você enfrentar, se Ele for o teu Deus, você pode ter certeza que Ele vai ser o teu Deus na abundância, na fartura. Ele vai ser o teu Deus em qualquer lugar. Se você permitir que Ele seja o teu Deus no deserto, em qualquer lugar da tua vida, Ele também vai ser o teu Deus. Para que Ele nos conduz se não é para nos ensinar, para nos provar, mas também para nos aprovar? A coisa mais importante, irmãos, é que quando você sai do deserto, você sai mais experiente e mais forte. Feche bem aqui. Mensagem rápida mesmo. É porque eu não posso ler, né? Feche bem aqui. Você sai mais experiente e mais forte. Foi 40 anos que o povo passou pelo deserto, 10 provas, situações dificílimas, sede, fome.
Mas teve uma pessoa que confiou em Deus e andando naquele deserto, ele olhava para Deus e o próprio Deus dá testemunho dessa pessoa, dizendo: nele houve um espírito, meu servo Caleb, ele vai entrar na terra, porque nele houve um espírito diferente. Porque Caleb, aos 40 anos, ele entra naquele deserto e, apesar de estar cercado de incrédulos, olha que coisa bacana, olha que coisa legal. E Caleb conviveu com murmuradores. Às vezes você acha que a tua fé fica fraca, né? Porque você convive com pessoas que não têm fé. Você acha que você não é mais forte, não está mais firme, por causa das pessoas que você convive. Você pensa que você seria mais forte se não fosse o jeito do teu marido, o jeito da tua esposa. Você acha que você seria uma pessoa com mais fé se não fosse a pessoa com quem você convive ter uma fé tão fraquinha, tão negativa, tão carnal, tão humana, tão terrena, tão fraca, né? Que só fala bobagens e não tem uma palavra de fé, uma palavra de força, uma palavra de Deus para te dar. Se você tivesse uma pessoa mais forte, uma pessoa de Deus do teu lado, talvez você já estivesse bem melhor. Olha Caleb. Caleb conviveu com murmuradores, com incrédulos, com pessoas que viram Deus com as suas próprias mãos separar o mar vermelho, 2 paredes de água atravessaram o mar seco, com terra seca. Mesmo assim, depois da travessia, murmuraram, reclamaram e duvidaram de Deus. Viram milagres, viram manifestação do poder de Deus, mas durante o deserto, o tempo todo reclamando, murmurando de Deus, lembrando do Egito, pensando em desistir, desejando voltar, achando que servir aos seus algozes, aos seus senhores, era melhor do que servir a Deus. Caleb conviveu com essas pessoas, mas ele não se deixou contaminar pela incredulidade de ninguém. Ele segue confiando que aquele que fez a promessa lá atrás, ele não ouviu, ele ouviu as histórias. Caleb ouviu histórias, não foi para ele ouviu que Deus chamou Abraão, que Abraão saiu da sua terra, e que Deus fez promessas a Abraão e ao seu povo, a descendência de Abraão, conduzir a descendência de Abraão numa terra boa. Então ele creu nesse Deus que fez promessas para Abraão. Crendo nas promessas, ele não se deixou levar pela incredulidade, pela frieza, pela dúvida, pelo medo, pelos sentimentos negativos, palavras negativas da multidão que lhe cercava, mas ele confiou no Deus da promessa. Aí Caleb atravessa o deserto e lá do outro lado ele nos dá testemunho que é possível sair do deserto mais forte, porque ele declara, ele diz: eu me sinto forte hoje, tanto para sair da guerra como para entrar nela. Com a idade de 85 anos, Caleb se vê pronto para a guerra. Deus me deu a terra. Se tiver inimigos, eu entro. Eu vou expulsar todos os inimigos. Mas ele conseguiu sair do deserto forte, preparado. Deus permite que todos os seus filhos passem no deserto, mas não é para ninguém morrer no deserto, não. E nem para enterrar os seus sonhos, mas para você aprender, sair do deserto, aprendendo táticas de guerra. Não contra pessoas de carne e osso, mas contra o inimigo da nossa alma, com uma profunda comunhão com Deus, mais forte, mais preparado, mais experiente, mais capacitado, no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Só ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente. Só fechar com isso bem aqui, né? Que Jesus, ele nos deu a demonstração que no deserto é possível vencer a tentação do prazer. Que prazer é esse? Quais são as coisas que a gente mais sente prazer em fazer? A gente mais sente prazer em fazer. As pessoas vão levar a cabeça, né? Rapidamente vai lembrar de
sexo, porque para a juventude isso é mais. Sim, a juventude facilmente pode cair nessa área bem aí, mas sabe uma das coisas que foi representado? O sexo, sabe como foi representado pela tentação no deserto? Foi uma das coisas que a gente mais tem prazer de fazer. Para algumas pessoas aqui é dormir. Tem prazer em dormir. Não, tem gente que acorda já com vontade de dormir. Acorda só para comer e voltar para dormir. Prazer de dormir, irmão. Já acorda com sono. Os jovens de hoje em dia já acorda com sono. Misericórdia, Jesus. Aí tem uma formiga. Enfim. Tem gente que tem prazer em dormir, mas o que naturalmente os crentes têm prazer mesmo é de comer. E tem gente aí, tem gente, irmãos, que dá trabalho com esse negócio de comer. E tem gente que diz que é uma fome que não sabe de onde que vem essa fome. Parece que tem um negócio dentro da barriga, sabe? Tem gente que quer se preparar para entrar nas roupas, mas não consegue. Consegue não, porque é uma fome. E às vezes não é nem fome, é só a vontade de comer. Tem gente que come com os olhos, tem gente que engorda com os olhos, quer comer, e às vezes não está com fome, mas se vier a comida quer comer. Tem gente que misericórdia, né? Então, o diabo tentou satisfazer esse prazer de Jesus na necessidade, quando Jesus estava mais frágil, seu lado humano totalmente frágil. O diabo queria que Jesus mesmo transformasse, usasse o poder dele para transformar para ele um banquete, saciar o seu desejo e o seu prazer. Então, no deserto a gente aprende a resistir à tentação do prazer, do poder, que é uma das coisas que mais atrai o homem, o poder de querer ter, de querer ser, posição, status, tudo isso, do poder. E de se apegar e de adorar a qualquer outra coisa, mas se apegar e adorar a Deus. O deserto de Jó foi exatamente quando Satanás lhe arranca tudo e ele perde tudo, inclusive a cumplicidade da sua própria esposa. Ele perde a cumplicidade, o companheirismo da sua própria esposa, que pede para Jó pedir a morte. Ela pediu para ficar viúva. Em outras palavras, Jó, a gente já não tem mais nada, Deus já não nos serve mais, Ele já não nos é mais útil, amaldiçoa Ele, morre. Quando ele perde tudo, até o companheirismo, a cumplicidade da sua esposa, mas aquele dali foi o deserto dele, e ele resolveu, ainda assim, enquanto nele houvesse fôlego, adorar a Deus e confiar em Deus e continuar fiel, permanecendo firme na presença de Deus. O que aconteceu com Jó? Deus restituiu Jó o dobro, 2 vezes mais do que Jó tinha. Pode ter certeza, o Deus que te conduz ao deserto é um Deus que aprova e que mostra para você o quanto valeu a pena você ser fiel no deserto, porque Ele é o teu Deus, Ele é fiel, tanto para te sustentar no deserto, como para cumprir o projeto, o propósito dele, através da tua vida, aquilo que Ele planejou na tua vida, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés, Ele tinha um projeto na vida de Moisés. Tentaram atrapalhar, as parteiras salvaram Moisés, mas o propósito era matar Moisés. Olha, teve a ordem às parteiras, teve o Nilo, teve a cesta, teve toda aquela situação, mas Moisés cumpriu o que Deus tinha para a vida dele, porque os planos de Deus não são frustrados. Aguenta firme, o que Deus projetou para a tua vida, Ele faz tudo quanto Ele projeta. Tenha fé, Deus não te conduz no deserto para você morrer, mas para você viver os projetos dele. Amém, Jesus? Louvado seja Deus. Eu queria que vocês colocassem de pé, porque nós vamos fazer uma oração, tá?
Louvado seja Deus. Você que está em casa, deixa eu ver aqui, rapidinho. A gente vai fazer uma oração, tá? Você que está em casa. E depois eu vou estar encerrando. Hoje é domingo, a maioria das pessoas estão na sua igreja, né? Estão na sua igreja depois. Geralmente as pessoas entram e assistem. E aí depois nós vamos encerrar. Eu vou encerrar com eles aqui, tá? E na terça-feira, se assim for a vontade de Deus, eu volto com uma mensagem em nome de Jesus, tá bom? Mas por enquanto fica aí. O Ministério de Louvor já está preparando aqui uma música. E eu quero que você feche os teus olhos. Igreja, feche os teus olhos. Coloca em prática, né? Está passando pelo deserto, está passando por um momento difícil, está passando por um momento complicado. Então esse é o momento de você se apegar com Deus. Se você mostrar que Ele é o teu Deus nesse deserto, Ele vai ser teu Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. Essa é a vontade de Deus. É o momento de você experimentar profunda comunhão com Deus. O deserto não é lugar de transformar pedras em pães, é lugar de se alimentar da palavra. Esse é o melhor momento para você buscar conhecimento através da palavra de Deus. Mas aguenta firme, aguenta firme. Você não está sozinho. Se Deus tinha um propósito para Moisés, Ele disse: vai lá, Moisés, pode ir. Moisés ficou meio receoso, mas Deus disse: vai, porque eu vou contigo, eu vou ser contigo. Moisés, eu serei contigo. Esse era o propósito para Moisés, conduzir o povo de Deus. Não era um propósito fácil, não. Era conduzir o povo. Era cerca de quase 2 milhões, 600 mil homens, entre mulheres e crianças, cerca de 2 milhões de pessoas. Eita tarefa, ministério difícil, mas Deus disse: eu serei contigo, Moisés. Aí para os discípulos, Deus em carne falou para os discípulos: o projeto, a missão que eu dei para vocês no ministério é vocês irem e fazer discípulos. Mas vocês podem confiar, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É sempre assim. Todas as vezes que Deus Ele dá uma missão, Ele não desampara. Ele está contigo. Ele está contigo. Você pode ter certeza, você não está só. Você nunca está só. Você sempre vai poder contar com a ajuda